Há exatamente 3 anos, mais ou menos, a nossa escola foi contemplada com um importantíssimo projeto que veio simplesmente acrescentar a nossa realidade aqui dos alunos. O projeto é Jovens Narradores Descobrindo Novos Horizontes. Oi, eu sou a Patrícia, tenho 13 anos. Meu nome é João Gabriel, tenho 14 anos. Tony Oliveira, 16 anos. Meu nome é Matheus, tenho 12 anos. Meu nome é Alisson, tenho 14 anos. Meu nome é Alessandro, tenho 14 anos. Meu nome é Vinícius Siqueira, eu tenho 13 anos. Eu me chamo Devanice, eu tenho 16 anos. Meu nome é Antônio, eu tenho 14 anos. Eu sou o João Menezes, tenho 14 anos. Meu nome é Clara Gade, sou contadora de histórias profissional. E estou desenvolvendo um projeto que é um projeto que eu estou amando de paixão, que é o Jovens Narradores Descobrindo Novos Horizontes. É um projeto de capacitação de jovens que vivem em periferia e dando oportunidade desses mesmos jovens saberem o que é a arte de contar histórias, como trabalhar com livro, com mediação de leitura, proporcionando uma possibilidade de, quem sabe, eles tornarem essa narração de histórias uma profissão. Estou no projeto de contadora de história há mais ou menos 2 anos. Venho aprendendo bastante coisa com o tempo, com a Clara, com o Cristiano e com a Helena. Umas coisas que eu gostei bastante foi ir pro asilo, contar a história para os senhores que não poderiam sair de lá para vir nos assistir. Então foi legal a gente ter ido lá, conhecer eles e contar a história para eles. A professora Sandra Dade, ela perguntou assim pra mim: João, você quer participar? Aí eu pensei assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, né? Aí eu falei assim, não, professora, eu vou participar. Aí começou em dupla, e aí eu fui, cada dia eu ia gostando mais, eu ia fazendo com vontade. Porque a gente pode passar aí o que nós sente, o que nós pode contar. Eu acho super normal, tipo, nós estar aqui contando, distribuindo alegria, sabe, né? Fazer a alegria do povo é muito bom. Essas 3 oficinas pra mim foi muito importante porque eu melhorei em falar, em ter sentimentos, ter várias coisas. Antes a gente contava de um jeito assim, sem alegria, sem nada, contar por contar. Agora, assim, quando eu vou contar alguma coisa eu falo com alegria, eu expresso meus sentimentos. Eu achei melhor, achei bem legal. Estou gostando bastante do projeto, cada vez mais eu vejo que eu estou evoluindo, perdendo vergonha. Isso me ajudou bastante. Eu também consegui já me soltar um pouco mais com meus amigos, com muitas pessoas. E eu espero continuar ainda estar evoluindo. Além disso, assim, eu tô vendo que isso tá mudando bastante a minha vida e a vida até dos meus amigos. Eu sou meio vergonhoso, mas acho que tô conseguindo evoluir muito. E para mim, continua sendo uma coisa bacana desde o começo, sou um novato. Tem gente que eu conheço faz tempo, mas eu nunca tinha ouvido falar desse projeto. Mas bem, é uma coisa que estou conseguindo levar bem para a vida. Estou conseguindo aprender a falar melhor. Eu não achei que ia chegar até onde está sendo agora, porque apesar que a gente começou só lendo história na sala, a professora pedia pra gente ler algumas coisas, a gente ia lá na frente, lia, e eu sempre gostei de ler. A partir do momento que eu comecei a fazer teatro, uns 2 anos, fiz os 2 anos, eu sempre comecei a me desenvolver a ler mais, gostar de ler, e eu sempre estava participando, e era bem legal. Aí eu sempre participava quando ela chamava, e foi que começou a surgir esse negócio de contação de histórias. E no projeto de contação eu aprendi a conhecer melhor as pessoas, a ouvir, a falar e também a me questionar e a contar as histórias, a ler, a me motivar a contar histórias e passando para outras pessoas. Algo que antes eu fazia pouco, era contar alguma coisa para as pessoas. Eu costumava ler, não contar. Mas com o projeto foi algo bom para mim, porque eu passei a contar as minhas experiências de livros, a contar as histórias. Foi algo único participar desse projeto. Eu entrei no projeto esse ano, agora
eu já vinha observando com o tempo ele, como ele vinha se formando. Eu entrei no projeto sem saber quase nada, apesar da observação, tá? Era bem diferente do que eu imaginava. Eu entrei meio tímido. Eu pensei, todo mundo com história treinada, vou contar as minhas histórias, acho que não vai dar bem isso aqui, cara. Aí eu contei minha primeira história, que eu mesclei uma espécie de Oi Maria com Jogos Vorazes. Todo mundo adorou e eu fui selecionado. Então, esse projeto ele surgiu em 2012, numa conversa que eu tive com a minha irmã, porque eu sempre quis seguir e dar a conhecer o que é a arte de contar histórias, porque eu tive a sorte de ter uma avó que me contava histórias, e isso foi fundamental na minha vida, foi transformador. Então, nessa conversa que eu tive com a minha irmã, eu cheguei à conclusão de que eu queria fazer com que jovens conhecessem mais sobre isso, porque o contador de histórias é um profissional, não é alguém que pega, abre um livro e lê algumas palavras e já está. Então, é uma profissão. Então, dar a conhecer essa profissão para jovens, para mim, é um motivo de muita alegria e de muito orgulho. Então, esse projeto está sendo muito importante, porque eu sinto que está sendo como uma semente que transforma a vida dessas crianças. Eu estou desde 2012 nessa escola, que é a Ayrton Arantes Ribeiro, que abriu as portas para esse projeto. É um projeto que foi criado por mim através da minha escola de narração, uma escola de narração oral itinerante, que tem CGP. E está sendo espetacular, eu quero cada vez mais com que esse projeto cresça, que mais jovens saibam o que é isso e que possam ter a possibilidade de mudar a vida, ter novos horizontes, como diz o nome do projeto. Eles possam ampliar a capacidade de falar, de expressar as ideias, as emoções, através das histórias. É um projeto mais do que pedagógico, um projeto social, é um projeto que é capaz de mudar um pouco a vida dessas crianças dessa periferia. Por quê? A gente procura dar voz ao jovem, a voz de um jovem criativo, talentoso e que precisa ser investido. Ele precisa perceber que ele tem talento. E esse projeto de narrativas é nada mais nada menos de colocar à disposição dessas crianças um pouco da tradição oral, histórias de família, experiências de vida. Então toda essa recolhida é trabalhada sistematicamente o ano todo letivo. É uma programação que a Escola de Narração Itinerante, junto com a IMEF, a Ayrton Arantes Ribeiro, que eu coordeno como professora coordenadora desse projeto, traçamos uma linha, traçamos uma programação bem mais extensa e a cada ano nós vamos trabalhando alguns contos, alguns mitos, lendas, textos variados, onde essas crianças têm contos da tradição universal, contos do Brasil. Eu podia estar na rua correndo, perturbando o povo. Acho bacana, né? Tirar o pessoal da rua, trazer mais assim pra perto da escola. Eu podia estar na rua e fazendo um monte de besteira. Mas eu acho bacana. Ser contador de história é bem legal porque a gente vai estar mostrando história para as outras pessoas, que as outras pessoas podem espalhar para seus amigos, seus colegas. E além de tudo, a gente vê as pessoas felizes, vê elas se divertindo. É tão legal quando você conta uma história e a pessoa fica lá, caramba, e agora? Como que vai ser? Como que vai... o que vai acontecer? E aí, ela morreu? Então eu acho isso bem legal. A primeira vez que eu participei com ela foi quando ela trouxe 2 bolinhas, uma azul e uma amarela, que era pra gente marcar, passar pro outro e ver, prestar atenção no que os outros falam e não só prestar atenção neles, mas sim prestar atenção em como se organizar na frente de várias pessoas em públicos na hora da contação. Nesse tempo de projeto que eu tô, uma coisa que me marcou muito foi a visita no asilo, porque nessa visita a gente pôde conhecer histórias que não são uma história criada, são histórias reais, porque cada um daqueles idosos tinha uma história de vida interessante. E eu acho que isso adicionou muita coisa no nosso projeto, isso particularmente me evoluiu muito. Eu quero ser um oncologista
médica de câncer. Mas também eu penso que não só isso, mas eu também posso contar histórias para as crianças que estão lá nos hospitais. Tem até mesmo um projeto que tem contadores de história que vão contar para as crianças que têm câncer histórias. Eu achei isso bem interessante. Assim, eu lembro que uma vez eu estava contando uma história sobre um filme que eu tinha visto. E conforme eu fui contando, todo mundo ficou quieto, assim, eu vi que... Nossa, eu fiquei maravilhada, assim, eu quase pulei de alegria na hora que eu acabei de contar. Aí quando eu acabei a história, todo mundo levantou e aplaudiu. Aí, isso pra mim, foi inesquecível. Às vezes é aquela história você lê, fala assim, agora já sei o final, e quando você chega no final, não é. É outra coisa, eu acho isso bem legal. Eu não sou de ler bastante, eu consigo falar bem, eu consigo escrever bem, mas eu nunca tive vontade de ler algum livro. Hoje em dia eu já venho aqui buscar alguns livros, tô no meu segundo livro, livros que eu considero grandes para mim. Assim, antes de eu entrar no projeto, eu não tinha muito o hábito de ler. Aí depois do primeiro ano, eu já fui ficando apaixonado por livros. Aí sempre eu tava pedindo pra minha mãe comprar, e assim, como minha mãe via que eu ficava muito diferente quando eu lia livro, ela também começou a ler. E isso eu amei muito, porque a minha mãe, ela não gostava muito de ler, e ela tinha parado de estudar no primeiro grau quando ela tinha engravidado de mim. Aí então, depois que eu fiz esse projeto, ela viu que eu estava tão evoluindo e tão bem, ela resolveu continuar os estudos e agora ela tá assim como eu. A gente lê bastante, tem vezes que eu leio um livro, ela lê o mesmo e a gente fica comentando, eu acho isso super importante. Cada vez mais a gente vai se soltando, vai falando melhor. Teve sim mudança, cada dia mais, tipo, com o decorrer do tempo a gente vai se expressando melhor e se soltando melhor. Um momento que eu vou guardar e lembrar sempre é que de algumas pessoas a gente não pode, que a gente pensa que é uma coisa e mostra que é outra. Surpreende você, emociona você, não como emociona você por completo. Você vê que as aparências das pessoas enganam. Não é porque ela age de uma forma que quer dizer que ela é isso. Esse projeto me inspirou muito. As histórias que eles contaram, eu peguei de base, todas as histórias possíveis que eu anotei na cabeça mesmo. As dicas que eles deram, perfeitas. Tem coisa que eu não sabia mesmo, ele tava na cara. E eu anotei, realmente melhorei. Esse projeto foi impactante pra todo mundo, não só pra mim. Eu vi meus colegas, tinha um que eu acho que tem uns 3 metros de altura pra mim aqui, ó. Ele não falava uma palavra fora da gente, hoje ele já tá mais solto, ele não é só contação de história ou não. O projeto mudou a personalidade da galera. Eu acho que como reunir um grupo de alunos, a gente tinha que socializar com aqueles alunos, isso deixou eles menos tímidos. Eu acho que isso foi bem importante pra todo mundo. O projeto mudou a escola. Minha expectativa é melhorar cada vez mais, passar o que eu aprendi durante esses 2 anos para as pessoas que vão me assistir e, sei lá, aprender cada vez mais com a Clara, que esse projeto continue, que faça mais horizontes, como diz o projeto, né? Todo mundo é contador de histórias, todo mundo tem uma história para contar. E nesse projeto é o que a gente descobre, né? O contador que cada um leva dentro. E nesses jovens é a possibilidade de mudança de vida, né? De poder partilhar aquilo que eles sentem, aquilo que eles querem. E mesmo que eles não se tornem futuros contadores de histórias, eles vão se expressar melhor as ideias que eles têm sobre a vida e sobre o que eles querem na vida. E essas narrativas são colocadas como uma forma dessas crianças interagirem um pouco mais umas com as outras. Além de toda essa discussão maior, onde eles aprendem a serem solidários, a terem uma visão do que é equipe, do que é o vínculo de amizade, de trabalho, o respeito que cada um passa a ter, não só por si próprio, mas de todo um grupo que ali está. Eu tenho uma grande ideia que é um intercâmbio entre os jovens do Brasil e os jovens de Portugal. E a minha ideia é realmente que não seja só um intercâmbio através de videoconferência e que os jovens do Brasil possam ir a Portugal para partilhar essa experiência que eles tiveram aqui na escola com os jovens que participam do projeto lá em Portugal e vice-versa, que jovens de Portugal possam vir aqui conhecer a realidade do Brasil. Então esse projeto é um projeto super ambicioso,
A gente é um passo de cada vez, mas eu estou super determinada para fazer com que isso aconteça. Mas eu preciso mesmo de ajuda, porque esse projeto ele não conta com o apoio de nenhuma entidade pública. Então a gente não tem apoio financeiro para isso. E é necessário para poder ter material, livros, porque sem livros eles não têm uma possibilidade de ter uma ampla leitura sobre os vários temas possíveis. Então a gente precisa de livros, a gente precisa de computador, com acesso à internet, com vídeo, para que eles possam fazer realmente a videoconferência, até realmente fazer o intercâmbio, estar em Portugal. E esse é outro passo, ter passagens aéreas, dinheiro para alimentação, para estadia durante uma semana, porque eu quero muito que eles participem do primeiro encontro de jovens narradores, que vai acontecer dentro do evento que eu organizo, chamado Um Porto de Contos, que é um festival internacional de narração oral, onde são convidados narradores importantes de vários países. Então, para esses jovens, é uma experiência de vida que vai proporcionar uma ampla visão de várias coisas do mundo. Então, quando que eles sairiam da escola, do bairro onde eles vivem, para um outro país, vivenciando outra realidade, se não fossem pessoas que se disponibilizaram para fazer acontecer esse projeto, porque não há dinheiro público para isso. Então, está contando, essas crianças, esses jovens contam, com o apoio de pessoas que acreditam e que querem fazer a diferença. Todo mundo pode fazer a diferença. Você que acredita na educação, você que acredita na capacidade desse jovem, que nós podemos melhorar, que nós podemos transformar aquilo que nos cerca, a nossa realidade. Invista, colabore, nos ajude. Agradeço muito a Realeza de Produções Artísticas, que tem ajudado muito, fez foto, está fazendo vídeos. Isso é importante para dar a conhecer o projeto. Se não fosse essa disponibilidade dessa empresa, a gente não conseguiria fazer com que mais pessoas conheçam esse projeto e que ajudem esse projeto. A Cortez Editora está ajudando com livros e toda a gente que quiser ajudar, vocês são bem-vindos. A gente precisa de vocês para que esses jovens possam viajar e possam ampliar horizontes da vida deles.